Nós temos aqui mais informações também a respeito, há uma preocupação e um olhar dos brasileiros em função de possibilidade de trabalho em outros países, entre eles de Portugal. E às vezes a legislação muda, fica mais fácil, às vezes fica mais difícil. Para isso, nós pedimos aqui a gentileza do advogado Dr. César Beck para conversar conosco. Dr. César, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e bom dia aos ouvintes. Dr. César, como é que está? Está mais fácil, está mais difícil para os brasileiros irem a Portugal? Há novas exigências? Qual é a sua avaliação? Bem, a partir de terça-feira dessa semana ficou mais fácil. De acordo com o Diário da República de Portugal, o que se assemelha ao Diário Oficial da União aqui no Brasil, agora o processo para aqueles que desejam ingressar e ter residência permanente, fixa em Portugal, está facilitado. Isso diz respeito especialmente para aqueles brasileiros, mas não apenas os brasileiros, todos aqueles da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, devem atender cerca de 150 mil pessoas atualmente que estão no processo. Doutor César, então não há necessidade de você ter a cidadania portuguesa necessariamente, Não, não há necessidade. Inicialmente, essa nova medida visa adequar as pessoas que estão no processo de manifestação de interesses, que envolve uma determinada fase que tem uma entrevista, e são pessoas que não possuem cidadania portuguesa ou outra cidadania da União Europeia, e justamente por um valor que eu acredito que, de certa forma, é democratizado, são cerca de 15 euros ou R$83, cerca de R$83, isso vai facilitar. Existem algumas questões, por exemplo, a questão da renovação automática, uma vez que essa permissão dura por 1 ano e precisa de regulamentação pelos Estados de Portugal. Doutor César, haja vista que Portugal faz parte, então, da União Europeia, uma vez o brasileiro lá em Portugal, esse privilégio se estende também à União Europeia? Ele pode sair de Portugal, por exemplo, e trabalhar na Espanha? Não. Nesse caso específico, se trata da possibilidade da mudança de status, em que o brasileiro ou qualquer outra pessoa, pode ser de um país africano de língua portuguesa, como Angola, possa efetivamente morar, trabalhar, poder transigir alguns acordos, alguns contratos, como contratos de locação, mas é estritamente para o Estado de Portugal. Ele não abrange uma regulação que deveria, então, ser passada para a Comissão Europeia, Parlamento Europeu. Doutor César, interessante que se Portugal está facilitando, é sinal que ele ainda precisa de mais gente trabalhando lá. Do outro lado, a gente já deu a notícia aqui que muitos brasileiros que foram para lá não encontraram trabalho e tiveram até dificuldade de voltar ao Brasil. Você tem conhecimento disso? Sim, bastante. Eu conheço alguns casos, aliás, eu tenho colegas que são de outras áreas, por exemplo, arquitetos, engenheiros, e que foram para lá, e até alguns dos projetos que tentaram desenvolver não tiveram muito sucesso, e eu posso explicar um deles. Uma grande amiga minha é arquiteta, e no Brasil a gente sempre tem a cultura da classe média alta ter um quarto de empregado, o que é atípico para a cultura portuguesa, como o Heródoto deve saber muito bem. Então, numa perspectiva portuguesa, existe uma certa barreira um pouco xenófoba, eu diria, em relação a isso. Em função desse atrito, muitos brasileiros acabam não conseguindo se adaptar aos costumes e à cultura soberana do país que as recebe. Bom, doutor César, ainda que nós tenhamos a mesma colonização, fomos colonizados pelos portugueses, a nossa língua é a mesma, há hábitos e costumes diferentes entre Portugal e o Brasil. É bom que a gente se adapte, porque a terra lá é deles. Né? Exatamente. Da mesma forma que aqui nós temos a própria cultura, por exemplo, né, quem não gosta de beber uma cervejinha gelada? Já os alemães, eles gostam de beber cerveja em temperatura ambiente. Sagres. É da marca Sagres? Bem, eu não vou dizer sim, mas também não vou dizer não. Mas é fato, a gente precisa se acostumar com isso, né? Já visto que você tem que se adaptar numa nova sociedade, né? Com hábitos diferentes e tudo mais. Sim. Tem o café da tarde também, né? Que o pessoal costuma
ir nos bares no final da tarde, tomar um cafezinho e tal, 5 horas, 6 horas, um chá, tudo mais, e volta a trabalhar. É diferente da gente. Doutor César, muito obrigado pela sua gentileza. É claro. Eu que agradeço, Heródoto. E até uma próxima. Tenha um bom dia. Até a próxima. Obrigado. Doutor César Beck, que é advogado especializado nessa área. E está aí, portanto, a residência automática de brasileiros em Portugal ficou mais fácil depois dessa mudança da legislação que ele acabou de explicar aqui para a gente.